Boa noite, queridos amigos que nos acompanham. Com grande alegria nos encontramos neste sábado, dia 2 de abril, para falarmos do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Já nos aproximamos da Semana Maior, já nos aproximamos da Semana Santa, esta Semana Maior que vai começar no dia de amanhã, domingo. É a semana que também muitos conhecem como Semana das Dores, né? Os evangelhos que nós ouvimos, segunda, terça e quarta, nos falava do Cristo Senhor que se revela como o verdadeiro Filho de Deus. No evangelho de quinta, sexta e hoje, nós já encontramos aí o Cristo que sofre as acusações, esse Cristo que é perseguido, que tramam para ele a morte. Querem levá-lo, condená-lo à morte, justamente por se fazer igual a Deus, por se fazer filho de Deus. Aquele que veio ao mundo para nos salvar, será condenado à morte. Aquele que veio ao mundo para trazer a vida, ele mesmo será conduzido ao tribunal. Tribunal não de libertação, mas tribunal de cruz, tribunal que traz a morte. Mas bem sabemos que a morte não é a última palavra. Cristo Senhor ressuscita e dá a vida. Foi preciso que ele passasse por tudo isso para que realmente ele, Jesus Cristo, pudesse se revelar verdadeiro Filho de Deus, verdadeiro homem que veio ao mundo para trazer a vida em plenitude. O Evangelho de hoje, também tirado do evangelista São João, nos ilumina a compreender Cristo que caminha e que vem ao nosso encontro. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: este é verdadeiro e verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. Mas alguns objetavam, porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus. E esses lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhe: também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quantas vezes nos dias de hoje nós encontramos pessoas que julgam e que começam a julgar a partir da aparência. Olha uma pessoa, o seu jeito de ser, o seu jeito de falar, o seu jeito de vestir, a forma e a maneira como corta o cabelo ou como se maqueia. E antes mesmo de a conhecer, de a ouvir falar realmente, já começa a julgar. Fala pela aparência, não fala pela convivência e por eu realmente conhecer
esta pessoa. Nós, muitas vezes, somos como os fariseus, que não procuram realmente conhecer, que não procuram realmente conviver com Jesus e passar a saber quem realmente Ele é. Quantas vezes em nossos grupos, seja na igreja, seja grupo familiar, seja no trabalho, seja numa roda de amigos, quando aparece alguém novo, com ideias novas, com palavras novas, com uma conversa nova, nós começamos a julgar. Tantas vezes nós agimos desta maneira. Em família, nós costumamos dizer, durante tantos anos a nossa família se reuniu desta maneira. Domingo de manhã, juntávamos ao redor da mesa com papai e mamãe, fazíamos o almoço, conversávamos e ia embora. Agora que chegou esse estranho, ele quer mudar, não pode fazer parte da nossa família. Quantas vezes no trabalho também é assim, nós chegamos cedo, abrimos o escritório, lavamos, passamos pano, arejamos, agora que vem esse outro novo funcionário, ele quer mudar as coisas. Nós somos fechados às relações humanas, não somos capazes de criar relações sólidas, fraternas. Somos como os fariseus. Não queremos conhecer a verdade, porque acreditamos na nossa verdade, porque acreditamos ser os donos da verdade. Não podemos ser assim. Aqueles soldados que foram prender Jesus, foram, talvez, de maneira tão simples ou tão humildes, que eles se deixaram comover por Jesus. Voltaram encantados com as palavras que Jesus dizia, que não foi capaz de prendê-los. Talvez porque Jesus não trazia palavra de escravidão, mas trazia palavras de liberdade. A lei que os fariseus pregavam, o império romano, tudo trazia escravidão ao povo. Tudo não permitia com que o povo fosse realmente livre, capaz de decidir, de tomar as suas próprias decisões. Porque durante muito tempo era desta maneira que se seguia a lei. Os soldados, eles se abrem à palavra de Cristo. Eles buscam a conversão, mas, infelizmente, ainda continuam um pouco cegos. Permanecem um pouco cegos, não são capazes de abrir-se verdadeiramente. De Belém nos veio o Salvador. De Belém nos veio a verdadeira verdade, Cristo. O profeta que era tão esperado. O Messias que era tão esperado. De Belém nos veio a salvação. Cristo que veio morar e habitar no meio de nós. Cristo veio de uma realidade simples, pequena, humilde. E desta maneira, Cristo vai também se entregar às autoridades, de maneira bem humilde, nos mostrando que não precisamos assim nos revoltarmos diante das adversidades. Não precisamos nos revoltarmos diante das nossas acusações, porque como Ele mesmo disse, o verdadeiro advogado, o Espírito Santo, virá em nosso favor. Cristo se entregou pela nossa salvação. Cristo se entregou para que nele fôssemos libertos. Quando Pilatos o interrogar o que é a verdade, Cristo apenas abaixará a sua cabeça e ficará silêncio, porque Ele é a verdadeira liberdade, Ele é a verdadeira verdade que Pilatos não é capaz de escutar, não é capaz de acolher. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, abramos o nosso coração, abramos o nosso espírito, busquemos
realmente nos convertermos, nos criarmos pessoas do amor, da verdadeira solidariedade. Que as nossas relações a partir de hoje, familiares, de trabalho, de grupos de amigos, sejam relações sólidas e verdadeiras, onde possamos procurar conhecer aqueles que convivem conosco. Não vivamos na falsidade, mas sejamos verdadeiros, sejamos capazes de criar o diálogo que é capaz de gerar vida, o diálogo que é capaz de gerar a fraternidade. Que o Cristo Senhor, que dá a vida, a verdadeira liberdade, possa sempre nos abençoar e nos guiar em nossos caminhos. A todos um forte abraço e um bom final de semana.